Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Bom dia nesse domingo maravilhoso que o Senhor nos dá, para mais uma vez aprendermos das santas e maravilhosas Escrituras. Mais uma escola dominical, dando continuidade ao assunto que nós estamos desenvolvendo, que é o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Hoje, com a lição 5, o reinado de Acasias, nós vamos hoje desenvolver esse assunto. Primeiramente, quero orar com você. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença nessa manhã, para juntos aprendermos a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã Tu nos traz a Tua presença para juntos meditarmos na Escritura, para que ela se revele aos nossos corações. Fale o nosso coração, que no abrir de nossa boca, Senhor, venha o descortinar da palavra de Deus aos corações dos alunos dessa escola dominical. E assim pedimos a Tua bênção sobre nós em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o livro é 2 Reis, que vai falar sobre a história de Acasias. Antes, porém, o texto áureo dessa manhã, ele é registrado em Salmos, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. A verdade prática que nós temos aqui na lição de hoje, ela é colocada como a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar, segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. Amém? Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Nós juntos vamos ler a palavra de Deus, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 1, verso de 1 a 8, depois o verso 13 e o 17. Tá bom? Vai ser nessa disposição. Que diz assim. Vamos fazer a leitura primeiro, aí a gente vem explicando essa lição. Versículo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse: ide e perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Versículo 3. Mas o anjo do Senhor disse a Eli, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? E por isso, assim diz o Senhor: da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse: o que há que voltaste? E eles lhe disseram: um homem nos saiu ao encontro e nos disse: ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse: qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? Versículo 8. E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. Versículo 13 agora. E tornou o rei a enviar outro capitão de terceiros 50 com seus 50. Então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelhos diante de Elias. E suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja
peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este e não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Versículo 16. E disse-lhe: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, esta cama que subiste não descerá, mas certamente morrerás. E por último, aí o versículo 17. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. Amém. Que Deus abençoe vocês. Vamos então agora à aula de hoje, que é sobre o reinado de Acasias. Acasias, meus amados, era filho de Acabe, que reinou durante 21 anos sobre Israel. Você tem que ter em mente que o reino aqui agora está dividido. Já há alguns anos já está dividido. Era o reino de Israel, com a sua capital Samaria, e o reino de Judá, com a sua capital Jerusalém. Desde que o neto de Davi assumiu o reinado, né, do país, aconteceu esse problema do reino ficar dividido. Muito bem. Acabe já tinha sido um péssimo rei, um dos piores reis que Israel teve, porque ele havia casado com uma mulher que não era da linhagem de Israel, Jezabel, que ela era dos sidônios, né? E ela então impôs, ela conseguiu colocar em Israel uma nova religião, um novo Deus. Ela mudou a vida religiosa de Israel, e ali ela ela manipulou o seu marido, o rei Acabe, ela matou os profetas, ela perseguiu Elias. Então, Israel passa por um momento muito complicado na história, porque Jezabel, ela faz de tudo para disseminar a idolatria, e ela consegue fazer isso, e a nação sofre com isso. Então Acabe, além de ter uma morte muito violenta, muito triste, Acabe não consegue reinar conforme os planos de Deus, leva a nação a sofrer com isso. E o seu filho, Acasias, então assume o reinado. Acasias, ele reina apenas 2 anos. 2 anos apenas. E nesses 2 anos também ele faz igualmente o que o seu pai fez. A introdução aí, nós vamos colocar na tela aí a introdução, quero que você me acompanhe. E está assim, na introdução. Acompanhe comigo. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como dos seus antepassados. Após uma queda da sacada do palácio real e, consequentemente, ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre esse gravíssimo erro, anunciando o decreto da sua morte. E você vê que a narração é uma narração rápida, porque ele só governou o país durante 2 anos. Tá bom? Eu quero também trazer uma informação para os irmãos, que o primeiro capítulo aí de Reis, ele fala sobre, depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Os moabitas. Quem eram os moabitas? Os moabitas foi um povo que surgiu pelo incesto da filha mais velha de Ló com Ló. As 2 filhas embebedaram Ló, mantiveram conjunções carnais com o próprio pai,
Dali nasceu um povo que é claro que isso não ia dar certo. Que aquilo que começa errado, vai errado, irmãos. Nós extraímos aqui muitas lições para a nossa vida cotidiana hoje, no ano de 2021, para a nossa vida no lar, para a nossa vida profissional, viu? Aquilo que começa errado, vai errado. E os moabitas, eles tinham um parentesco com os hebreus, mas nesse sentido, por causa de um incesto, nasceu esse povo. E eles vieram em guerra contra Israel. A Bíblia não dá informações, mas Acasias, ele caiu. Ele tinha um quarto alto, ele caiu nas grades. E o ferimento foi muito grave, e ele ficou na cama. Como ele seguiu os caminhos do Pai, inclusive a Bíblia fala que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, nós já vamos passar por nós já vamos comentar sobre isso. Ele pediu para os seus servos ir consultar Baal-zebub. Quem era Baal-zebub? Era um deus, era uma idolatria, certo? E que ele manteve isso em Israel. Elias, que ainda era vivo, ainda desenvolvia o seu ministério, ele soube, Deus fez, ele ia saber disso. Então ele falou, você vai falar com o rei. Os servos dele estão indo lá consultar, lá em Ecrom, para consultar. Então você vai falar. Que Acasias, irmãos, Deus poderia ter curado Acasias, mas Deus não permitiu. Ele foi punido com a morte pela desobediência. Então vamos lá. Item 1. Um reinado marcado pela idolatria. Acompanha comigo aí. Primeiro, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudoeste de Canaã. Ao adoecer, em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou morreria. Está lá registrado no 2 Reis 1:2. Número 2, segundo parágrafo aqui. Acasias segue os passos do pai, conforme eu já tinha falado. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Observe bem, irmãos. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Abre aspas. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios 22:6. Só que Acasias, ele não foi instruído no caminho que ele devia andar. Porque o caminho que ele devia andar é o caminho da adoração ao Senhor. O caminho que ele devia andar é o caminho de obediência a Deus. O caminho que ele devia andar é o caminho de submissão à palavra de Deus. Só que os pais de Acasias, que eram Acabe e Jezabel, levou ele a esse ambiente de idolatria, ambiente de seguir divindades. E é lógico que ele, nesse ambiente, ele foi seguindo esse ensinamento. Qual foi a consequência disso? Quando Acabe morreu, ele assume o trono e mantém esse comportamento. E, irmãos, é muito interessante a gente falar isso agora, porque às vezes a gente fala para as pessoas, e as pessoas sempre têm uma desculpa na ponta da língua. Eu não sei onde a pessoa tira essa teologia. A teologia do Deus bonzinho. Vamos fazer tudo errado, vamos viver uma vida longe de Deus, vamos viver uma vida desobedecendo a Deus, que lá na frente, Deus que é longânimo, Deus que é misericordioso, Deus que é compassivo, Ele vai te entender. E tem crente então que já vem com aquela desculpa na ponta da língua. Ah, Deus sabe todas as coisas. Irmão, Deus sabe todas as coisas.
Isso aí não precisa nem se falar. Mas nós temos um compromisso, uma responsabilidade com a nossa vida espiritual. E com a vida espiritual do quem está com a gente. Se a gente quer que o nosso lar sirva a Deus, a gente já tem que fazer alguma coisa. Manter uma atitude espiritual no nosso lar, uma atitude de reverência a Deus, vir à casa do Senhor com frequência e por aí vai. Bem, vamos continuar aqui nosso assunto, vamos para o item 2 agora. Item 2. Elias desafia a adoração a Baal. Em primeiro lugar, a corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-Zebub. Mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortasse com uma dura palavra. Que está registrado lá em 2 Reis 1, 3, parte B. Porventura não há Deus em Israel para ir consultar a Baal-Zebub, Deus de Ecrón? Quem contou para Elias? Deus. Deus mostrou para Elias o que estava acontecendo. Agora você vê, você que já conhece a história, com o pai dele, Elias já tinha advertido, Deus cessou a chuva por 3 anos e meio, Deus fez um ato muito, muito lindo, muito profético, quando Elias se encontra com os 450 profetas de Baal, que a irmã Ângela deu aula domingo passado sobre isso. Quem assistiu a aula da irmã Ângela, ela falou, ela ministrou essa aula domingo passado. E agora, então, passados os anos, Acasias mantendo o erro, Elias ainda está vivo, Elias ainda mantém o seu ministério. Então ele fala para aqueles homens: por acaso não há Deus em Israel para vocês consultarem Baal-Zebub? Item 2 aí, ó. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em três ocasiões diferentes, um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na terceira vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pelos seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio com segurança. Mas por que aconteceu isso? Porque quando os homens voltaram lá, porque Elias falou para eles voltaram e falaram assim para o rei: ó, um homem nos parou, encontrou conosco e falou assim que o senhor vai morrer. Da cama que o senhor subiu, o senhor vai morrer. Deus vai punir o senhor com a morte. Aí ele falou: como é que era esse homem? Me diz uma coisa. Como é que era esse homem? Como é que era a aparência desse homem? Ele é um homem que ele tinha trajado com um traje de pelos e um lombo cingido pelos seus lombos com um cinto. Aí ele já sabia. Acasias falou assim: é Elias, o tisbita. Por que ele conhecia a história? Ele foi filho de Acabe. Ele presenciou. E se ele não presenciou, ele ouviu do pai. Ele sabia o que acontecia. Ele sabia da fama de Elias. O que Elias foi capaz de fazer no reino de Israel. Mesmo assim, esse homem, irmãos, com o coração duro, manteve comportamento desobediente na presença de Deus. Aí sabe o que ele fez, irmãos? Sabe o que ele fez? O texto que narra, aí ele mandou buscar Elias. Trazendo para os nossos dias atuais, ele fez com Elias, ele fez com Elias o que a gente falaria hoje nos nossos dias, ele fez condução coercitiva. Mandou buscar Elias com o capitão e 50 homens. Elias estava no monte. Ele foi fazer condução coercitiva. Traz ele na força, para ir falar com ele aqui no palácio. Só que Elias invocou a Deus e matou aquele capitão com 50 homens. Matou com fogo. Deus queimou eles. Deus matou eles. O rei mandou mais um capitão com mais 50 homens. Elias falou: se eu sou homem de Deus, consuma a ti e os seus 50.
Deus matou eles tudinho, queimado. Pela terceira vez, Acasias mandou mais um grupamento, só que dessa vez, o capitão, que já sabia o que estava acontecendo, tinha visto, né, os homens lá queimados, ele foi lá e humildemente se prostrou diante de Elias, pediu misericórdia por ele e por seus homens. Se ajoelhou e pediu misericórdia, e pediu para ele descer. Aí Deus permitiu. Desce lá, desce no palácio lá, vai com ele. E foi isso que aconteceu. Item 3 aí da nossa lição nessa manhã. Um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal, né, em 1 Reis 18. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento, é o 1 Reis 19. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Bem, o que aconteceu? Ele foi lá. Deus permitiu, ele desceu com esse capitão e foi falar com o rei agora pessoalmente. E ele falou para o rei aquilo que ele já tinha mandado o recado. Né? Ele falou com o rei aquilo que ele já tinha mandado o recado, que era o seguinte. Agora nós vamos entrar no item 3, o último item da lição. A doença de Acasias e a sua morte. Então, em primeiro lugar aí, você acompanha comigo o que está na sua tela aí. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Segundo Reis, capítulo 1, verso 4. Por consequência da sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo, no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Irmãos, Acasias, ele poderia ter mudado de atitude assim que ele assumiu o reinado. Porque ele sabia que a morte do seu pai e da sua mãe já não tinha sido coisa boa, e o que tinha acontecido no reino de Israel, justamente por causa da idolatria, que tanto Acabe e Jezabel tinham levado o povo, mas ele permaneceu. A pessoa escuta, irmãos, a palavra de Deus, ouve a advertência do Senhor, mas ele deliberadamente, por sua vontade, deliberadamente continua vivendo aquela vida. Obstinação. No caso aqui, obstinação é teimosia. Teimosia, não, eu vou enfrentar, eu vou ficar assim. Quem cuida da minha vida sou eu, ninguém tem nada a ver com isso. Eu vou continuar assim. Deus deu a sentença, ele morreu. Item 2. Acompanha comigo na revista. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o Deus que não tolera a obstinação daqueles que ouvem sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito. Olha, ele falou dando recado, agora falou de novo. Anteriormente aos mensageiros de Acasias. Abre aspas. Desta cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. A pessoa, irmãos, falou isso na cara do rei. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou a sua mobilidade e a falta de medicina adequada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra do profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Deus não curou. O homem de Deus estava ali, o profeta foi até o rei e Deus não curou. Ele já falou, olha, na cama que você subir, você não vai descer mais. Ele não podia andar. Ou seja, ele pagou com a própria vida a desobediência à palavra de Deus. Número 3, as qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria,
clareza e assertividade em suas sentenças, fidelidade e, além de tudo, a coragem, registrada aí em 2 Reis 1, do 9 ao 12, ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes, a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Meu irmão, você que assiste essa aula, se Deus falou não, é não. Se Deus falou não vai, não avança o sinal, mude de atitude, faça isso, irmãos, porque com Deus não se brinca. Às vezes as pessoas, irmãos, pensam, não, que Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é amor. Sim, tudo isso é verdade. Deus é longânimo, Ele dá tempo ao homem se consertar, Ele dá tempo ao homem se arrepender. Deus é justo, Deus é misericordioso. Está lá registrado em Lamentações que as misericórdias do Senhor não têm fim, né? Deus é amor. Está lá registrado nas Escrituras que Deus é amor. Só que também Deus é justo. Deus é justiça. É como, por exemplo, as pessoas não acreditam. Um dia a ira de Deus, ela virá sobre o mundo. Está lá registrado em Apocalipse. E as pessoas não acreditam. As pessoas estão pagando com a sua própria vida, pessoas que desobedecem a Deus, pessoas que viram as costas para o Evangelho, viram as costas para Deus. Até pessoas que frequentam a igreja, que vivem uma vida longe de Deus, irmãos. Tem muita gente frequentadora de culto, comedor de ceia, mas que se viram as costas para Deus, sabe que aquilo é pecado, sabe que aquilo que ele está fazendo é fora da palavra de Deus. A Bíblia condena aquela atitude e ele continua. Tem pessoas, irmãos, que já morreram para Deus. Deus já abandonou, entregou-lhe ao pecado. É difícil a pessoa aceitar isso e colocar isso na cabeça. Mas se a gente olhar para a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento ela é pregoada assim. Deus agia com rigor. Com rigor, você não tinha chance. Acasias, ele não teve chance. Qual foi a chance de Acasias? Acasias teve chance quando ele começou o reinado. Ele podia ter feito diferente do pai. Já levado para o seu reinado uma adoração a Deus. Ele já sabia como é que tinha sido feito. O próprio profeta Elias, que desempenhou seu ministério também nos dias do pai, era o mesmo profeta Elias. O que aconteceu? Além de ter um reinado curto, morreu dessa forma. Conclusão. Vamos aqui à nossa conclusão nessa manhã. Conclusão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria, pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e por esse motivo quase foi preso. Segundo Reis 1:9. Todavia seguiu em frente e cumpriu sua missão e honrou a Deus. Amém? Elias honrou a Deus. Acasias teve um fim triste, reinado curto. Porque, irmãos, quem desobedece a Deus tem vida curta, viu? Quando eu falo vida curta, não é vida nesse mundo aqui. Às vezes as pessoas assim, ele viveu uma longevidade, 80, 90, 100 anos, mas desfrutou da vida e tal. Nós não estamos falando de vida terrena. Eu estou falando sobre vida eterna. Ir para o inferno é a segunda morte. A morte, quando se fala da morte na Bíblia, não é a morte física, né? Porque as pessoas às vezes falam isso sem sabedoria, sem entendimento, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Essa morte que estamos falando é a morte espiritual, não é a morte material. Acasias pagou com sua vida na morte material, e aqui fica como exemplo.
Isso fica como um sinal. Mas tem pessoas que estão pagando pela sua desobediência ou a morte espiritual. Não tem mais, o Espírito Santo já não fala ao seu coração, a palavra de Deus já não fala ao seu coração, ele deu as costas para Deus, faz aquilo que dá na cabeça dele, pecando, e a pessoa pecando, irmãos, o que é pior, pecando sabendo que está pecando. Era o caso de Acasias. Ele pecava sabendo que estava pecando. Isso que é a coisa mais triste. Qual foi o fim dele? Foi um fim trágico. Morreu jovem, com um reinado curto e sem salvação. Que aqui fica a nossa lição nessa noite, nessa manhã, que na próxima aula estaremos juntos também. Espero ter trazido ao seu coração e ao seu entendimento uma abordagem sobre o reinado de Acasias. E na próxima aula, vamos ter a aula número 6, desenvolvendo ainda o tema, o plano divino para Israel em meio à infidelidade da nação. Tá bom? Que Deus abençoe você. Espero que essa aula tenha sido edificante e que você continue conosco. Hoje à noite teremos o culto da família. Esperamos você às 18 horas no templo para juntos adorarmos ao Senhor. Que Deus abençoe. Até a próxima aula.